Olá, amigos do canal Terra e Tradição, mais uma vez chegando até vocês. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma amiga querida que é advogada, professora e tradicionalista. E é dentro dessa área do tradicionalismo que a gente vai conversar com a Joelma Pauline Meotti Titbull. Joelma, muito bem-vinda no nosso canal, é um prazer recebê-la aqui no nosso espaço. Prazer é todo meu, Adriana. Muito bom estar contigo aqui nesse espaço maravilhoso para falar desse assunto que eu tanto gosto, que é o tradicionalismo. Muito bem. Lembrando, né, que a Joelma Pauline ela foi primeira prenda do estado do Rio Grande do Sul no ano de 2011, representando, então, o estado de 2011 a 2012. E é sobre esse momento, né, do tradicionalismo, da vida da Joelma, mas puxando um pouquinho, né, pela história, inclusive, familiar, que a gente vai falar a partir de agora, porque, afinal de contas, essa primeira prenda do estado do Rio Grande do Sul é neta de um fundador de CTG, Joelma. Isso, verdade. Eu tive o privilégio de crescer dentro de uma entidade tradicionalista. O meu avô fundou o CTG Fagundes dos Reis, lá da cidade de Passo Fundo, 7ª região, no ano que minha mãe nasceu, 1962. Então, a minha mãe cresceu dentro do CTG e eu também tive a oportunidade de crescer dentro dessa entidade. E eu digo assim com toda certeza, não há nada melhor para alguém do que crescer dentro de uma entidade tradicionalista. Rodeada de princípios, de valores, a gente se sente acolhida, é realmente uma grande família. Então, poder crescer em um ambiente assim saudável, com certeza fez toda a diferença para mim na minha trajetória. É verdade. E eu queria perguntar qual era o nome do avô da Joelma, porque ela também carrega isso no DNA, né? Sim, o nome do meu avô era Joel Schmoll. Então, o meu nome Joelma é em homenagem a ele. Eu fui agraciada com o nome do avô e da avó, porque minha avó era Paulina, então Pauline, Joelma Pauline do avô e da avó. Isso aí eu não mencionei no início, mas a Joelma está aqui conosco e também gestando a Helena, Sim. Né? Então, nessa entrevista em especial também temos a presença da Helena aqui, que com certeza mais tarde vai acompanhar também esse vídeo. Com certeza, entrevista em dose dupla. Verdade. Nós vamos por partes, mas já de início, Joelma, eu queria que você falasse também, né, porque tu és de Passo Fundo, mas veio para Bom Jesus, né, e tem o teu, casou aqui, né, tem a tua família, o teu esposo que é daqui. Eu gostaria que você apresentasse a tua família, porque além da Helena também tem mais uma filha, né? Verdade, verdade. Então, eu sou casada com o Marco Titbull, que ele nascido, na verdade ele nasceu em Porto Alegre, porque na época não tinha maternidade, mas ele de família bonjesuense, criado aqui, e a Marina, nossa primeira filha, está com 4 anos e meio, nossa sapequinha, e agora a Helena Caminho, já estão no 6º mês de gestação, mais uma mocinha, mais uma prendinha, para a gente poder trazer esses valores do tradicionalismo também. Muito bem. Joelma, criada dentro de um CTG, né, acompanhando a família nesse processo do tradicionalismo, mas encarar um concurso, né, a nível regional e depois encarar concursos a nível estadual, isso requer uma dedicação muito grande. Como é que foi esse processo para ti? Então, assim, eu gosto muito de falar sobre isso porque eu noto que muitas meninas têm o desejo de ser prenda, acham bonito, admiram, mas ao mesmo tempo acham que não conseguem. Eu também já estive nesse lugar, de achar que era muito distante, que era inacessível, que eu também não conseguiria. Eu lembro muito bem quando eu era menininha, idade de mirim, eu achava lindo, eu admirava as prendas de faixa, eu queria ter uma faixa para poder usar também, e eu lembro que minha mãe sempre dizia que eu não podia ser prenda naquele momento, porque exigia muito compromisso, que precisava estar disponível para as atividades do CTG, que tinha eventos, e que ela não poderia me acompanhar como deveria naquela época. Eu lembro que eu ficava bem chateada, porque eu queria muito, eu achava bonito, então, naquela época, eu acabei não participando, mas sempre admirei. Eu comecei a participar de invernada, eu já estava em idade de juvenil, ali pelos meus 15, 16 anos, e nessa época eu não quis ser prenda de faixa, porque eu estava começando a participar das invernadas artísticas, então eu já tinha noção da responsabilidade, e o meu primeiro concurso de prenda foi meio no susto. Foi lá no CTG Fagundes dos Reis. Eu lembro que a minha melhor amiga, na época, ia concorrer à primeira prenda, e ela era filha do patrão.
e tinha um preconceito por ela ser filha do patrão, as pessoas achavam que ela seria favorecida, e ela ficou com medo de estar sozinha. E ela pediu para que eu concorresse também, para a gente fazer parte da mesma gestão. Na época eu concorri e fiquei de segunda prenda. Aí que eu fui entender o que era a função de uma prenda. Que eu fui entender que existia eventos, seminários de prenda, projetos, coisas para fazer além de desfilar com a faixa, porque para mim era bonita a faixa. Eu acho que a maioria das pessoas acha que é só aquilo, é estar com a faixa. E ali naquele processo eu resolvi que no próximo mandato eu iria sim concorrer. Daí eu me preparei, eu estudei, me dediquei e eu fui primeira prenda do CTG Fagundes dos Reis em 2006. Meu mandato foi de 2006 a 2007. Naquela gestão eu me organizei e fui para a região. Eu não esperava que eu pudesse ser primeira prenda regional, até porque eu tinha uma experiência na parte de concurso muito pequena. E eu fui agraciada em ser a primeira prenda da região naquele ano. Meu mandato foi de 2007 a 2008, só que eu era muito jovem. Eu era realmente uma das prendas mais jovens que foi para o estado naquele ano. Eu lembro como se fosse hoje, lá em Júlio de Castilhos, muito frio. A prenda do estado na época era a Janine Apple, uma prenda excelente, assim, eu admirava ela muito. E eu fui para o concurso a passeio, sabe quando você vai para curtir o momento? Eu fui para curtir o momento. Eu não achava que eu tinha capacidade de pegar uma faixa no estado, então eu não estudei tanto quanto tinha que estudar, não me preparei como deveria. Mas eu estava pleníssima que eu não tinha condição de chegar lá. Quando chegou o resultado final, eu tinha ficado em 6º lugar no estado. A minha nota na prova escrita tinha sido a mesma nota de uma das prendas que entrou entre as 3. E eu fiquei assim encantada. Eu disse, meu Deus, eu não me preparei e eu quase consegui. Aí eu disse, não, agora eu quero ir. E nesse processo todo, eu botei na minha cabeça que eu seria a prenda do estado. Eu nem cogitei a possibilidade de não entrar. Eu fui dedicada ao máximo a isso. A minha entidade é um CTG maravilhoso. O CTG Fagundes dos Reis é uma pequena família, mas é um CTG pequeno, com pouca estrutura. Na época, eu recebi convites de várias entidades lá da minha cidade e até de outras cidades da região para me integrar os CTGs. Entre elas, na época, os Sentinelas do Pago de Marau, o CTG de Sarandi também queria que eu representasse eles. E eu acabei optando pelo CTG Lalau Miranda. Primeiro, porque era da minha cidade, e segundo, pela estrutura. E eles me acolheram, assim, de uma forma fantástica. Cheguei no CTG já como diretora do departamento jovem, aí eu pude organizar todo o meu trabalho, a gente começou desde muito no início, quando eu migrei de entidade, a gente já começou a desenvolver um trabalho ainda ali em 2008, eu já comecei a trabalhar, e no ano seguinte, em 2009, eu fui concorrer à prenda, só que não tinha candidatas para concorrer comigo, e eu acabei sendo indicada, nomeada, primeira prenda do CTG. E ali, desde que eu resolvi, na verdade, desde Júlio de Castilhos, que eu resolvi que eu seria prenda novamente, eu já comecei a me organizar. Estudar, pesquisar, entender a importância, porque eu acho que é muito necessário que antes de uma prenda concorrer, ela entenda a importância do cargo que ela vai exercer. Então, eu procurei fazer todos os cursos disponíveis. Eu lembro de um específico que eu passei mais tempo dentro do ônibus do que no curso. Era um curso de declamador que o MTG ofereceu. Era um curso de 3 horas. De Passo Fundo a Porto Alegre são 4 horas de ônibus. Então, eu passei 4 horas indo, depois 4 horas voltando para fazer um curso de 3 horas. Então, assim, esse cuidado eu procurei ter durante toda a minha preparação para ser prêmio. Quando eu fui novamente para a região, tinha aquela dupla responsabilidade, porque para poder ir para o estado novamente, eu precisava ser a primeira prenda da região. Eu já tinha sido uma vez primeira prenda da região, então o peso dobrado. Mas graças a Deus eu consegui tranquilamente, eu fiquei com uma nota bem alta, mas é todo um preparo, um planejamento, e não é só o planejamento da questão cultural, é muito psicológico também, a gente tem que se preparar para enfrentar aquilo, porque é realmente um vestibular dentro do tradicionalismo. São várias provas, são várias atividades, e a prenda precisa ter bastante força de vontade para conseguir chegar lá, mas não é impossível. Na época, eu finalizei minha faculdade, enquanto estava em busca. Eu fiz a minha primeira faculdade, que era a faculdade de Direito, enquanto eu era prenda.
Depois eu fiz a minha pós-graduação enquanto eu era prenda e nesse meio tempo eu me preparava para o concurso. Possível é. Com certeza. Eu tenho plena convicção de que as pessoas que convivem com a Joelma hoje, os seus alunos, os colegas de trabalho dentro da área da advocacia, sabem o quanto, Joelma, você é dedicada e comungamos na mesma fé, né? Então eu posso acompanhar esse trabalho da Joelma também, o quanto ela se dedica, o quanto essa dedicação e esses dons, talentos e capacidades são colocados a serviço, né, da sua comunidade, e o quanto você é esforçada, dedicada. Acredito que todas as pessoas, e isso falo para os alunos mesmo da Joelma, se souberem aproveitar esse potencial, com certeza terão muito a ganhar, porque és uma pessoa que se dedica muito a todas as ações que desenvolve. Obrigada. Isso é muito importante. Quando a gente fala na Joelma como primeira prenda do estado do Rio Grande do Sul, que faz essa conquista, uma menina tão jovem, como é que foi esse momento de receber essa faixa e aonde que foi? Isso para mim também foi muito marcante. Na primeira vez que eu concorri no estado, então eu era bastante jovem. Na segunda vez já não tanto, mas ainda assim era jovem. Eu tinha 23 anos na época, então a gente... hoje em dia a gente pode dizer que a juventude se estende mais, que antigamente a gente pensava, chegava na fase adulta, mas para mim foi bastante desafiador, porque eu lembro que a prenda anterior a mim, inclusive era da minha região, era da minha cidade, era a Adriane Rebeque Rodrigues. Naquela época, no concurso da Adriane, eu me dediquei 100% para ajudar a Adriane. Eu considerava ela muito, assim, eu tinha um carinho muito grande por ela, e eu dediquei o meu tempo, a minha boa vontade para ajudar ela. Eu lembro que na ciranda da Adriane, lá em Santa Maria, as pessoas perguntavam, tá, mas o que tu tá fazendo aqui? Porque me viam como a prenda concorrendo, não como alguém ajudando. E eu ajudei a montar a casinha da mostra, ajudei a arrumar cabelo, a arrumar maquiagem, e a Adriane ganhou o título de primeira prenda do estado, com muito esforço e dedicação, e a partir do momento que a prenda ganha o primeiro lugar no estado, ela ganha o direito de sediar o concurso estadual de prendas. Então, o concurso estadual de prendas passou a ser na minha cidade. Então, eu tinha, além de ter a responsabilidade de concorrer no estado, eu tinha a responsabilidade de concorrer na minha casa. Porque a entidade da Adriane era uma entidade pequena, então o concurso acabou sendo na minha entidade. Dentro desse contexto, né, de chegar e de ser agraciada com essa faixa, de ter os holofotes para si, esse é um momento muito especial, Joelma. Com certeza. Como eu havia mencionado, para mim foi uma dupla responsabilidade. Primeiro, concorrer no estadual. Segundo, concorrer pela segunda vez no estadual, mas principalmente por concorrer dentro da minha entidade. Então, ali, junto comigo, estava todas aquelas pessoas que acompanharam a minha trajetória, desde que eu entrei no CTG Lalau Miranda, todo mundo que viu o meu empenho, desde adquirir a bibliografia para poder estudar, de treinar o microfone para poder falar da maneira correta, o treino da declamação, as pessoas que me ajudaram com a dança, todo mundo estava ali junto comigo, esperando por aquele momento. E é impossível não bater em segurança, porque por mais que a gente se dedique, a gente sempre acha que a gente poderia... Eu sou assim, na verdade. Eu sempre acho que eu poderia ter feito um pouco além. Mesmo a gente sabendo que a gente fez o nosso melhor, a gente sempre acha que poderia ter ido um pouco além. Então, na verdade, no momento da divulgação do resultado, quando eu, para ser bem sincera, honesta com vocês, eu não faço ideia de como que foi a divulgação do resultado, porque eu estava num mundo paralelo. Eu lembro que eu estava plena, assim, porque eu tinha noção das candidatas que eu tinha, sem subestimar ninguém, claro, porque a gente não pode, e eu tinha algumas candidatas que eu sabia que eram mais fortes e que seriam as candidatas que eu teria mais dificuldade de enfrentar. E uma delas foi a terceira prenda e a outra delas era a segunda prenda. Então, eu me coloquei naquela posição que eu poderia ser a primeira prenda. E na hora da divulgação do resultado, foi muito engraçado porque foi feita uma brincadeira que todo mundo entendeu, menos eu. Na hora, ele disse que esta prenda viajou bastante. Eu murchei, porque como viajou se eu estava ali? Não era eu? E daí eu comecei a pensar, mas gente, eu tô tão errada assim, o que aconteceu? E eu
fui para um mundo paralelo. Eles falaram que era a cidade da literatura, Passo Fundo é a capital nacional da literatura. Eles falaram que a coordenadora era muito forte. A nossa coordenadora era forte, 2 prendas seguidas. Eles falaram que era a primeira vez que acontecia do título ficar na mesma cidade. Eu não escutei nada disso. Eu só me dei conta que era eu quando me levantaram da cadeira. Todo mundo já estava pulando. E o pessoal do meu CTG estava no mezanino, do CTG, que é um CTG com 3 andares, e a parte do 3º piso é o mezanino. Eles estavam lá em cima, o patrão do meu CTG estava com aquelas pistolinhas de confete para soltar, ele não desistiu nem um minuto, ficou lá em cima esperando. Então, assim, todo mundo acreditou até o último minuto, menos eu. Eu já estava desacreditada e eles continuaram acreditando. Então, a emoção de estar ali, receber o título tão sonhado, com as pessoas que acreditaram, que me acompanharam durante todo aquele tempo, é, assim, imensurável. Eu fui a única primeira prenda até hoje do estado que recebeu o título de primeira prenda na sua entidade. A única. Nenhuma aconteceu em todos esses anos de ciranda. Mesmo depois que passou, e já passaram vários anos, eu continuo sendo a única que, além de repetir a região, repetiu a 7ª região, repetiu o Passo Fundo, mas eu recebi a faixa em casa. Isso nunca tinha acontecido antes de mim e até o momento não aconteceu. Eu espero que aconteça, porque assim, quem vivencia isso é uma experiência única, extraordinária. Saber que no ano seguinte eu estaria ali novamente entregando a faixa. Então, assim, é um sentimento de gratidão, é um sentimento de plenitude que é incomparável. É algo bem significativo e que vai ficar nas minhas melhores recordações para sempre. Essa história que a Joelma traz de dedicação, de chegar, né, a ser a primeira prenda do estado do Rio Grande do Sul na sua cidade, lhe trouxe uma responsabilidade. É um legado, mas uma grande responsabilidade, porque eu acompanho até hoje, não só prendas que concorrem nos seus CTGs, ou regional, ou do estado, procurando a Joelma, né, para que lhe ajude com os estudos, com a questão do traje. A Joelma é expert na questão do traje, do cabelo, como se portar. Eu acompanho muito isso e acho muito lindo. E também, Joelma, você palestrou por muitos lugares e ainda continua. Tem sido, até hoje, desde 2011, referência no tradicionalismo. Assim, na verdade, eu encarei sempre o título de primeira prenda do estado com responsabilidade. Hoje eu percebo que muitas prendas encaram como glamour, como momento de festa, de alegria. Eu não consigo ser assim, realmente nunca consegui. Eu sempre disse por onde eu fui, e eu fiz questão de visitar as 30 regiões tradicionalistas durante o meu prendado, que o papel de uma primeira prenda é preparar as suas sucessoras. É esse o papel de uma prenda, eu não consigo imaginar de outra forma. Por quê? Porque a gente está ali representando a juventude, a gente tem que passar o que a gente sabe, o que a gente adquiriu de conhecimento, e eu não encontro uma forma melhor para isso do que preparar as seguintes para que elas continuem esse legado, né? Então, eu tive excelentes exemplos, a começar pela Andressa Bagnussati, que era foi a primeira prenda do estado. Eu lembro que quando eu ia no CTG Lalau Miranda, tinha o quadro solitário da Andressa, e um dia eu disse, um dia eu vou ter o meu quadro aqui do teu lado, e tá lá o meu quadro ao lado do quadro da Andressa Bagnussati na entrada do CTG. Hoje a gente tem ao nosso lado a Marina Giolo também, que formamos o trio de primeiras prendas do estado do Lalau Miranda, que graças a Deus, uma sempre apoiou a outra, isso é muito importante. A Andressa como nossa referência, mas sempre estando ali como uma bússola, e eu apoiei a Marina também, então assim, a gente é aquele amor por aquela função mesmo ali, a gente sabendo a diferença que a gente pode fazer na vida das meninas. Eu lembro que durante todas as minhas palestras, eles pediam muito para mim falar da minha trajetória, e eu tentava dizer assim, por que a gente não faz diferente? Por que a gente não puxa para como eu me preparei para o concurso? Em vez de falar só da trajetória, falar das coisas bonitas, falar da dificuldade, falar do trabalho e falar que é possível. Então eu preparei assim, um material que era tudo que eu gostaria de ter tido acesso quando eu resolvi ser prenda.
Eu tive várias referências, como eu falei antes. Eu assisti muitas palestras do Manuelito Savarez, nosso saudoso Manuelito Savarez, da esposa dele, a dona Odila, que é uma pessoa que eu tenho assim, uma admiração enorme, mora no meu coração, ela é fantástica. A Gilda Galeazzi, que era a coordenadora da minha região, que é uma tradicionalista excelente. A dona Helenir, que infelizmente perdemos há pouco tempo também, que também sempre foi uma grande referência para mim, o seu Fraga Cirne. Então, assim, são pessoas de um conhecimento elevado. Então, aonde eu sabia que tinha palestra deles, eu fiz o curso CEFOR básico, CEFOR avançado, eu fiz curso de instrutora, eu fiz tudo o que eu podia fazer para me preparar para poder ocupar o cargo de primeira aprenda. E com base nisso, eu montei um material com as dicas que eu juntei, anotando as palestras de cada um. E eu fiz o meu próprio manual de instrução. E eu passo isso para as prendas e para os peões que querem com todo o meu coração, porque eu acho que é importante, eu gostaria de ter tido isso, alguém que limpasse o caminho para que... Hoje a gente vê muita prendóloga, meninas que vendem o seu trabalho para ajudar outras prendas. Eu não acredito nisso, porque para mim, tradicionalismo é voluntariado. A partir do momento que deixa de ser voluntariado, na minha concepção, perde o efeito. Então, eu gosto de estar ali, eu gosto de ajudar. Para mim, a maior alegria é ver uma prenda que antes fazia algo errado, mudar a postura, mudar a atitude. Se eu ver uma prenda que antes usava um vestido que era incorreto para a categoria dela, depois eu olhar ela com o vestido alinhado, certinho, o cabelo para a idade, a maquiagem para a idade. Eu adoro isso. Eu me sinto super bem de saber que eu fiz a diferença através de poucos minutos que eu tive contato. E durante o ano de prendado, eu fiz isso em todos os lugares que me chamavam. E depois a gente continua fazendo esse trabalho. Então é bem importante porque a gente até tem um grupo no WhatsApp de esplêndidos, que é todas as ex-prendas e todos os ex-peões do estado. A gente se comunica, de ano em ano se faz encontros, é muito legal, assim, é realmente bonito, porque todo mundo tem esse senso de responsabilidade, a gente sabe que a gente está ali por um bem maior, e a gente precisa manter isso, é bem, bem legal mesmo. Muito legal. Joelma, anos depois, conhece o Marco Antônio no meio do tradicionalismo, né, e vem morar em Bom Jesus. E me chamou muita atenção a época, porque Giovanni Grisotti fazia muitas reportagens polêmicas que iam ao Fantástico e tudo mais, e daqui a pouco ele dá uma parada no trabalho dele e faz uma reportagem falando que uma ex-primeira prenda do estado do Rio Grande do Sul estaria casando, e esse casamento seria no CTG, e estaria cultuando a tradição gaúcha. Eu tive a oportunidade de fazer parte, né, deste evento, e como é que foi para ti tomar essa decisão para o Marco e fazer aquela festa tão linda que foi o casamento de vocês? Então, na verdade, isso eu queria muito falar, porque além do título de primeira prenda de estado ter sido um marco significativo para todas essas coisas que eu pontuei até agora, teve um significado ainda mais especial, porque através do título de primeira prenda do Rio Grande do Sul, eu acabei conhecendo meu marido e constituindo a minha família. Eu estava no rodeio de vacaria, enquanto prenda do Rio Grande do Sul. Tinha que ser um rodeio de vacaria, né? De vacaria, o famoso rodeio internacional. De vacaria. E nesse rodeio a gente se viu, mas a gente realmente só se viu, a gente cruzou olhares. Porque, como eu disse, eu sempre cuidava muito da postura, eu era a primeira prenda, eu não podia ter uma conduta diferente disso. A gente apenas cruzou os olhares e ele foi um gaúcho muito decidido, porque ele procurou primeira prenda do Rio Grande do Sul no Google, achou as fotos que tinham de primeira prenda do Rio Grande do Sul, olhou a foto, não, é essa aqui. Aí ele viu meu nome, porque ele não sabia meu nome, procurou no Facebook, me adicionou. Claro que eu não ia aceitar a solicitação de primeira, a gente tem que se fazer de difícil um pouquinho. Aí, alguns dias depois, a gente começou a conversar através do Facebook. Logo em seguida, ele foi me conhecer no rodeio de Soledade, no carnaval. Porque a gente tem muito receio, assim, conhecer as pessoas em situações assim. Eu lembro que eu até brinquei com um amigo meu na época. Eu disse, eu vou ver se esse gaúcho tem intenções sérias. Aí eu disse, eu tenho palestra no Rodeio de Soledade no sábado e depois eu tenho o feriado livre.
se ele realmente for sério, ele vai lá me conhecer. E foi. E no mesmo final de semana já veio o pedido de namoro, tudo certinho, como manda o figurino. E ele começou a me acompanhar nas minhas viagens de prenda. Então, aonde eu ia, o Marco ia junto. Então, ele fez parte de uma grande parte do meu prendado. A gente começou a namorar em fevereiro. Então, fevereiro, março, abril e maio. Foram 4 meses que ele me acompanhou em todas as viagens que ele pôde junto comigo. Ele participou intensamente do prendado. Então, foi muito significativo em relação a isso. E quando a gente pensou na questão do casamento, a gente ficou 1 ano só noivo, e depois a gente já casou. A gente teve 6 anos de namoro, 1 ano de noivado, e daí 5 anos de namoro, 1 ano de noivado, e a gente casou. Foi muito interessante porque a gente não conseguia pensar em outra forma de casar, a não ser um casamento gaúcho, porque a gente se conheceu no meio disso, né? O Marco também foi criado no CTG, o pai dele foi patrão do CTG Brasileiro do Rio Grande. Ele é gaiteiro, ele desde pequeno aprendeu a tocar gaita com o professor João Maria. Ele tem parentesco com o pessoal dos Serranos, ali com o Edson, com o Toco. Então, ele tem essa bagagem familiar também do tradicionalismo. Então, 2 pessoas que têm os valores tão parecidos, a gente gostava tanto, a gente não conseguia imaginar casar sem ser. Parecia que seria uma traição contra o tradicionalismo se a gente não casasse estilo gaúcho. E foi muito lindo, as pessoas estavam piochadas, umas até pela primeira vez. Verdade. Mas muito bem embasados, né? Essa piocha pela primeira vez, porque a gente teve a ajuda aí, né? Da primeira prenda do Estado. E graças a tudo isso, é uma coisa que puxa a outra. Criada no CTG, depois prenda do Estado, encontrei outra pessoa também criada em CTG para a gente formar a nossa família. E a gente quer muito que as nossas filhas também possam ter essa criação dentro do tradicionalismo. Infelizmente, a Marina nasceu bem no meio da pandemia, então cortou um pouquinho aquela coisa de participar sempre, mas a gente pretende também, agora trocou a patronagem há pouco tempo, eu conversei com a patroa, se quando é que vai abrir invernada pré-mirim? Ela disse, já tem, eu disse, não, tem a mirim, eu quero a pré-mirim. Ela disse, não, agora a gente vai se organizar, vai abrir. Assim que tiver invernada pré-mirim, minha filha vai estar dançando no CTG. Isso é fato. Isso aí. E muito interessante porque Bom Jesus tem 2 CTGs, o Presídio do Rio Grande e o Herança de Tropeiros. E você circula tranquilamente, né, auxiliando, fazendo esse trabalho voluntário nos 2 CTGs. Sim. O meu esposo, ele é sócio do CTG Presídio do Rio Grande, então a gente é integrante do CTG Presídio do Rio Grande. Mas eu sou tradicionalista acima de tudo. Então, qualquer entidade tradicionalista que me convida para participar, eu participo. Inclusive, eu acho que o Herança me convida até mais do que o Presídio para participar das coisas. Talvez porque eles estavam com a invernada mais ativa, enfim. Eu, com frequência bem maior, eu participo das atividades do Herança, sempre fui muito bem recebida em ambas as entidades. Mas eu sempre digo, não é a bandeira, né? A gente tem uma razão maior que é o tradicionalismo. Dentro dessa razão maior, aonde chamam a gente vai. Antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho, Joelma, porque dentro dessa questão de invernada artística, o CTG Lalau Miranda é um dos CTGs que traz aquelas coreografias maravilhosas, né, que a gente acompanha muitas vezes aí nos grandes concursos, e você fez parte também dessa invernada especial, mas com certeza esse conhecimento, esse tratamento que o Lalau Miranda dá aos integrantes da invernada é uma coisa muito linda da gente apreciar. É excepcional, né? Eu sempre, antes de eu participar do Lalau Miranda, eu já era apreciadora da entidade, porque a parte artística do Lalau Miranda sempre foi uma potência. Eles são articulados, eles são organizados, eles são determinados. Então, existe uma rotina muito árdua de ensaio, de preparação, de organização, e eles seguem à risca. A entidade sempre dando todo o suporte, os pais participando. É muito bonito de ver assim, o empenho. Eles têm coreógrafo que vem passar coreografia, eles têm um professor que vem só para corrigir a questão da questão coreográfica, para não ter erro, e tem aquele professor que acompanha todo dia. Então, é uma equipe muito bem organizada. Tem um professor para juvenil, tem um professor para mirim, um para juvenil, um para adulto, um para chirua. Normalmente, os professores da pré-mirim e da mirim são aqueles integrantes da invernada adulta. E tem esse processo que a própria entidade vem preparando as pessoas para continuar o legado. E isso faz toda a diferença, porque essa estrutura faz com que os dançarinos tenham um suporte muito grande.
Várias e várias vezes o pessoal do Lalau Miranda passa o final de semana inteiro no CTG para passar coreografia. E também tem a outra questão, que é o estilo de dança. Lá na 7ª região, o estilo de dança é estilo Enarte, o estilo MTG, como se chama. E aqui na 8ª região, o estilo de dança... Na verdade, eu acho que não é toda a região, mas aqui em Bom Jesus, especificamente, se segue o estilo paixão. O estilo paixão cores. São dois estilos de dança totalmente diferentes, dentro do tradicionalismo. E são ambos bonitos, ambos têm as suas peculiaridades, as suas características e a sua grandeza. Só que cada um tem uma característica diferente. O estilo Enarte é um estilo mais, com uma postura mais séria, mais ereta, todo mundo com os movimentos mais ordenados. A questão da harmonia está no movimento mais próximo possível, com as prendas, com os peões. Já o estilo paixão não, é o estilo mais campeiro. É aquele estilo que cada um vai dançar do seu jeito, cada um vai reforçar a sua característica. Claro que todo mundo tem que seguir os mesmos passos, mas a questão do movimento fica diferenciado. Então, é impossível fazer um comparativo entre um estilo de dança e outro, porque são duas linhas de dança totalmente diferentes. Inclusive, no estilo Paixão Cores tem danças que no estilo MTG a gente não dança. A gente é um pouquinho limitado no estilo MTG e no estilo Paixão tem danças a mais. Até a questão da indumentária. No estilo MTG se segue o padrão de indumentária, então se é a indumentária atual, se é a indumentária de época. E todos os dançarinos têm que seguir o mesmo padrão, senão há um desconto de indumentária. No estilo Paixão, não. Você pode ver um rapaz dançando de xiripá primitivo com bota agarrão de potro, com de bombacha e bota. Coisa que no estilo MTG não pode, porque no estilo MTG se segue uma questão de temporal, né? Então, as características, se a gente vai dançar de xiripá primitivo, as prendas têm que estar com a roupa adequada daquela época. E ali no estilo paixão é misturado. Cada um vai no seu estilo. Então, são duas coisas bem diferentes, ambas bonitas, ambas valorosas, mas que quando a gente para olhar uma ou outra, dá um contraste, né? Porque a gente pensa, não, mas por que isso aqui é tão diferente? Mas tem a razão de ser. Aqui a gente tem a questão dos tropeiros muito forte, muito significativo, pela própria região dos Campos de Cima da Serra. Eu lembro que quando o Manuelito falava nas palestras dele sobre os Campos de Cima da Serra, explicava, eu ficava me imaginando aqui, porque na época eu não conhecia essa região. E eu sempre, nas descrições de livros, eu sempre achei o máximo, eu sempre quis conhecer, eu sempre achei bonito esse diferencial de ser a terra dos tropeiros, de ter essas raízes tão diferentes, e eu queria estar aqui. E por um acaso, uma feliz coincidência, hoje resido aqui em Bom Jesus e eu consigo apreciar tanto uma forma de dança quanto a outra. O que não pode acontecer, que infelizmente as pessoas fazem, é misturar os dois estilos. Então, assim, quer dançar com vestido igual, vai para o estilo Enarte. O estilo Paixão não é vestido igual, são vestidos diferentes. Mesmo que seja cores diferentes, o modelo, para o MTG é um modelo igual, mas para o estilo Paixão já não é. E o pessoal faz estudos, gente, assim, a equipe que faz os estudos de indumentária do MTG é muito grande, muito competente. Eles estudam sempre, eles são sempre em busca de coisas para aumentar o material, para as pessoas conseguirem ter mais referência. E isso faz toda a diferença, porque tudo com base, não é aleatório. Existe um porquê das prendas mirins não poderem usar o vestido de corte cadeirão ou corte princesa, ser corte na cintura. Porque elas representam as meninas, as mirins. Tudo isso, conforme a gente vai estudando, a gente vai começando a entender e a gente percebe que é preciso esse olhar mais atento para que a gente não perca esses detalhes, essa riqueza cultural tão grande que reflete. Existe um motivo para as prendas se vestirem como se veste. Existe um motivo para os peões se vestirem como se veste. E tudo isso faz parte da nossa história, da nossa cultura. E se a gente estragar isso, a gente vai acabar perdendo um pouco do que representa. E não é o que a gente quer, né? É isso aí. E o MTG, às vezes, com as suas regras, as suas diretrizes,
traz muita polêmica, Sim. né? A gente sabe isso em relação aos rodeios, em relação às pilchas nos CTGs, mas isso que a Joelma traz é muito importante, porque quando a gente vai para a questão histórico-cultural, nós não podemos perder as nossas raízes. Claro que é diferente de uma ou outra situação que veio agora e que as pessoas precisam se adaptar, mas isso precisa ser muito forte, as pessoas precisam conhecer a verdadeira história do tradicionalismo. Bem isso. E é tão bonito de se ver, assim, porque se a gente parar para analisar o Brasil, os outros estados, qual é o outro estado que tem uma manifestação folclórica tão grande quanto a nossa? A gente não tem. E o nosso tradicionalismo gaúcho, ele é tão forte que ele é difundido em vários lugares. Hoje a gente tem centros de tradições gaúchas espalhadas por todo o Brasil. A gente tem MTGs de outros estados, que também tem concursos de prenda. A gente tem o concurso da CBTG, que é a Confederação Brasileira. Então, tudo isso a gente precisa entender que a nossa cultura é tão bonita que outros estados compram a nossa ideia. E, infelizmente, muita gente daqui não valoriza. Temos CTGs espalhados por todo mundo, gente. A gente tem nos Estados Unidos, a gente tem em outros países. É emocionante da gente ver que pessoas de fora valorizam o que é nosso. E tem pessoas que nunca pisaram no Rio Grande do Sul e cultuam a tradição gaúcha. Usam pilcha, tomam chimarrão, sem conhecer o estado. Eu lembro que na época que eu fui primeira prenda do estado, eu conheci a primeira prenda da CBTG, ela era de Manaus. Nossa. E a primeira vez que ela tinha vindo para o Rio Grande do Sul foi para o Enarte. Então a gente fez amizade no meio do Enarte ali. Foi muito, para mim, assim, foi uma experiência extraordinária, porque uma pessoa que nunca pisou no estado estava ali de vestido de prenda, e o vestido de prenda correto, totalmente correto, de faixa, cultuando e olhando com alegria, com encantamento, a nossa maior festa da tradição, que é o Enarte. Então, muito boa essa conversa e com certeza não será só a primeira, a gente terá muito mais momentos juntas. Queremos o Marco também aqui conosco, né, que também tem uma história muito rica, familiar e dentro do tradicionalismo e como cidadão, né, bonjesuense, como voluntário também na nossa comunidade, assim como você, Joelma. E o canal Terra e Tradição, ele tem nos trazido essa oportunidade de conviver mais com as pessoas, de ouvir as suas histórias, de contar essas histórias para que elas fiquem registradas aí para as futuras gerações, para a Marina saber, para a Helena saber quem foi a mãe dentro do tradicionalismo, né, e para as futuras gerações. Então, o nosso agradecimento muito, muito especial e com certeza a gente vai continuar o nosso chimarrão em seguida que a gente termine aqui a gravação, porque temos muito mais assuntos a serem tratados, mas agradecer imensamente pela tua disponibilidade em estar conosco, Joel. Rádio, eu que agradeço a oportunidade, eu agradeço o carinho com que sempre sou recebida aqui na casa de vocês, agora nesse espaço maravilhoso aqui também, e principalmente pela oportunidade de falar um pouquinho dessa parte tão bonita da minha vida, que é o tradicionalismo, que me trouxe presentes maravilhosos, que uma coisa foi puxando outra. Através do tradicionalismo eu conheci meu esposo, constituí minha família, fiz amizades na minha nova terra, e eu posso dizer, assim, com toda tranquilidade, que o tradicionalismo é uma parte fundamental da minha essência. Eu não consigo me desvincular disso porque faz parte de mim, né? É algo que transcende, a gente não tem como deixar de lado. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu espero que mais jovens aprendam a apreciar a nossa cultura e que mais prendas resolvam adentrar esse caminho tão bonito que é o sonho de ser prenda, meninos também o sonho de ser peão, e a gente sempre está à disposição do que se fizer necessário para que as entidades possam trazer cada vez mais prendas e peões para participar, não só como cargo de prenda e peão, mas também das invernadas, porque também é uma parte muito linda da nossa cultura. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo espaço e sempre à disposição. Nós a quem agradecemos, e para que esse canal cresça e esse conteúdo chegue a mais pessoas, curta, comenta, compartilha, com certeza vai chegar em muito mais lares aí essa nossa conversa. Até a próxima!